Escute-me bem, porque o que vou te dizer nos próximos minutos não é para te assustar, é para te salvar. Quero que você imagine por um segundo um pequeno balão. Um balão que está localizado bem no centro da sua pelve. No começo, esse balão é pequeno, flexível, discreto. Você nem sabe que ele está ali. Ele cumpre sua função em silêncio. Mas o que acontece se, dia após dia, refeição após refeição, começarmos a injetar ar sob pressão dentro desse balão? Ele se expande, fica tenso, ocupa um espaço que não lhe pertence e começa a esmagar tudo ao seu redor. Esse balão é a sua próstata. E o que ela está esmagando é a sua uretra, o canal vital por onde a urina deve sair. E você sabe exatamente do que estou falando, não é? Não preciso te mostrar um gráfico médico complicado, porque você vive essa realidade todas as noites. Vamos falar claro, de homem para homem. Quantas vezes você se levantou esta noite? Foram 2 vezes, 3, talvez 5 vezes. Eu conheço essa rotina. Conheço o cansaço profundo que você sente. Você acorda sobressaltado com aquela pressão desconfortável na bexiga. Sai da cama quentinha, anda no escuro, talvez bata o dedo do pé. Chega ao banheiro com urgência, fica em pé diante do vaso esperando o alívio, e nada acontece. Você espera, força, e o que deveria ser um jato forte e libertador se transforma em um gotejamento fraco, intermitente, frustrante. Um gotejamento que parece zombar de você. E o pior não é isso. O pior é a sensação. 5 minutos depois de voltar para a cama, você ainda sente vontade. Sente que não terminou. Sente que a bexiga continua cheia. E sabe que em 1 hora terá que repetir todo esse calvário outra vez. Isso não é vida. Isso é uma tortura chinesa, lenta e silenciosa, que rouba seu sono, rouba sua energia. O mais triste, rouba sua dignidade. Muitos pacientes chegam ao meu consultório de cabeça baixa, envergonhados, achando que isso é o fim da virilidade deles. Eles me dizem, Dr. Castilho, acho que isso é o que tem que ser. Acho que é o preço de envelhecer. E é aqui que preciso ficar sério e talvez um pouco duro com você. Mas é necessário. Isso é uma mentira. Levantar 5 vezes por noite não é normal. Ter medo de sair de casa porque não sabe onde fica o banheiro mais próximo não faz parte da idade. Ter uma próstata do tamanho de uma bola de tênis não é uma sentença do destino. Nos venderam a ideia de que a hiperplasia benigna da próstata, esse crescimento descontrolado, é inevitável, como se fosse um cabelo branco ou uma ruga. Os médicos tradicionais olham para você, analisam seus exames e dizem: bom, vamos observar como evolui. Ou pior ainda, receitam comprimidos que destroem sua libido, causam disfunção erétil ou derrubam sua pressão arterial, apenas para mascarar o sintoma. E quando isso deixa de funcionar, oferecem o bisturi. Oferecem raspar, queimar ou arrancar. Mas eu te pergunto hoje, alguma vez algum desses especialistas sentou com você e perguntou o que você tomou no café da manhã? Alguma vez perguntaram que tipo de leite você bebe? Que óleo você usa para cozinhar ou quanto pão você come por dia? Tenho certeza de que a resposta é um sonoro não. E aí está o crime. Porque sua próstata não está inchando por acaso. Seu corpo não é burro. Seu corpo não se ataca sem motivo. A inflamação, esse inchaço que está estrangulando sua uretra, é uma resposta. É um grito de socorro. Sua próstata está se defendendo. Imagine que você tem um ferimento na mão e todos os dias, religiosamente, joga suco de limão e sal nele. Esse ferimento vai cicatrizar? Nunca. Ele vai ficar vermelho, quente, enorme. Vai inflamar para se proteger da agressão. Pois bem, meu amigo, é exatamente isso que você está fazendo com sua próstata toda vez que se senta para comer certos alimentos. Você está bombardeando seus tecidos com substâncias que seu corpo interpreta como veneno. E a próstata, que é uma glândula extremamente sensível aos hormônios e à insulina, é a primeira a sofrer o impacto. Ela se enche de líquidos, multiplica suas células desesperadamente, tentando sobreviver ao ataque químico que você envia através do sangue. Hoje vamos parar esse ataque. Neste vídeo, vou revelar os 3 cavaleiros do apocalipse da sua saúde masculina.
São 3 alimentos que provavelmente estão agora mesmo na sua cozinha. Alimentos que a indústria nos vendeu como inofensivos ou até saudáveis, mas que depois dos 40 anos agem como gasolina pura no fogo da inflamação prostática. Não estamos falando de parar de comer tudo e viver de ar. Estamos falando de inteligência biológica. Estamos falando de identificar o inimigo que se esconde no seu prato. Porque eu te garanto uma coisa. Se você continuar consumindo esses 3 alimentos, não importa quantos comprimidos tome, não importa quantos suplementos de só palmeto compre, a inflamação não vai ceder. É fisiologicamente impossível apagar um incêndio se você continua jogando lenha no fogo. Mas se tiver a coragem de eliminar esses 3 agressores, ou ao menos reduzi-los drasticamente, você vai notar algo que talvez achasse impossível. Vai perceber que as noites ficam mais longas e tranquilas, que o jato urinário volta a ter força, que aquela pressão constante no baixo ventre começa a desaparecer. Não estou prometendo milagres mágicos da noite para o dia, porque o dano levou anos para se formar. Mas estou prometendo o caminho real para a recuperação. Estou prometendo que seu corpo tem a capacidade de desinflamar se você lhe der a oportunidade. Quero que você fique até o final deste vídeo, porque o terceiro alimento é o mais perigoso de todos. É aquele que 99% dos homens consome todos os dias sem saber que está castrando quimicamente a própria saúde. Então, por favor, desligue as distrações. Deixe o telefone de lado, se puder. Isso é sua saúde, é sua vida. E acredite em mim, o seu eu do futuro vai agradecer infinitamente por você prestar atenção no que vou te explicar agora. Vamos deixar de ser vítimas da indústria alimentícia e retomar o controle. Você está pronto para saber a verdade? Está pronto para parar de sofrer em silêncio toda vez que vai ao banheiro? Então, vamos começar entendendo como funciona esse mecanismo diabólico dentro de você, para que nunca mais ninguém consiga te enganar. Antes de te revelar quais são esses 3 alimentos que você deve banir da sua cozinha hoje mesmo, precisamos fazer um acordo. Você precisa entender de uma vez por todas o que realmente está acontecendo aí embaixo. Porque se você não entende o mecanismo, se não entende a engrenagem biológica, vai cair na armadilha de achar que isso é só questão de sorte ou de genética ruim. E não é. Vamos abrir a caixa preta. Vamos olhar dentro do seu corpo. Provavelmente você já ouviu falar da testosterona. Ela é a nossa hormona rainha. É o que nos faz homens. Dá força muscular, voz grave, desejo sexual, energia mental. Durante anos, a medicina antiga acreditou, de forma errada, que a testosterona era a culpada pelos problemas de próstata. Diziam, ele tem muita testosterona, por isso a próstata cresce. Isso é falso. Na verdade, é um erro perigoso. À medida que envelhecemos, nossos níveis de testosterona caem naturalmente. No entanto, os problemas de próstata aumentam. Se a testosterona fosse a culpada, com menos testosterona deveríamos ter menos problemas, certo? Mas acontece exatamente o contrário. O verdadeiro inimigo não é a testosterona. O inimigo é uma versão mutante, superpotente e agressiva dela, um senhor raid biológico chamado dihidrotestosterona, o DHT. Imagine isso como uma obra. A testosterona é o arquiteto. Ela tem os planos, dirige a obra, mantém a estrutura. Mas dentro da sua próstata existe uma enzima, uma pequena operária chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima pega o arquiteto testosterona e o transforma em um capataz agressivo. Normalmente precisamos de um pouco desse capataz. Mas quando seu corpo está inflamado, quando está intoxicado pelo que você come, essa enzima enlouquece. Começa a trabalhar em horas extras, converte em massa sua preciosa testosterona nesse DHT tóxico. E o que o DHT faz? Dá uma ordem simples às células da próstata. Cresçam, multipliquem-se. Não parem. É como um capataz louco mandando empilhar tijolos em um espaço pequeno até as paredes empurrarem os canos. Nesse caso, o cano é sua uretra. A pergunta de 1 milhão é: por que essa enzima enlouquece? Porque seu corpo transforma um hormônio bom em um hormônio ruim. Aqui entra a teoria da esponja. Quero que você visualize sua próstata não como uma glândula sólida, mas como uma esponja biológica. Ela fica numa região de muito tráfego, logo abaixo da bexiga,
envolvendo a uretra. Essa esponja tem uma capacidade única de absorver e concentrar substâncias que circulam no sangue. De fato, a próstata concentra certas substâncias até 80 vezes mais do que o nível presente no sangue. Se o sangue estiver limpo, cheio de nutrientes, oxigênio e antioxidantes, essa esponja se mantém saudável, elástica e com tamanho normal. Mas o que acontece se o sangue estiver carregado de insulina elevada? Se estiver cheio de pesticidas, hormônios sintéticos dos alimentos e marcadores inflamatórios do açúcar, a próstata absorve tudo isso, concentra e se intoxica. Essa intoxicação cria um ambiente de emergência dentro da glândula. As células detectam perigo e ativam a enzima 5-alfa-redutase como defesa. O corpo pensa: estamos sob ataque, precisamos crescer tecido para nos proteger. E assim começa o crescimento descontrolado. A hiperplasia benigna não é um tumor. É uma cicatrização exagerada causada por agressão constante. Muitos homens me dizem: mas doutor Castilho, meu pai teve problemas de próstata. Meu avô também. Está nos genes. Deixe-me te libertar dessa culpa. Seus genes não são seu destino. Seus genes são como uma arma carregada. Seu estilo de vida é o dedo no gatilho. Se você nunca aperta o gatilho, a arma não dispara. Isso se chama epigenética. Já vi homens de 80 anos com próstata perfeita e homens de 40 sofrendo para urinar. A diferença não é a idade. É o combustível. E agora chegou a hora de apontar os culpados. Identifiquei 3 categorias de alimentos que fertilizam esse problema. O primeiro é o mais polêmico. Estamos falando dos laticínios. Leite, queijo, creme, sorvete. A indústria chama de saúde. A biologia chama de tecnologia de crescimento. O leite foi criado para transformar um bezerro de 30 kg em um touro de 400 kg. Ele é carregado de hormônios, fatores de crescimento e sinais celulares que dizem: cresça. O fator mais perigoso chama-se IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Ele é idêntico em vacas e humanos. E a próstata está cheia de receptores para ele. Além disso, a leite industrial moderno contém estrogênios de vacas grávidas, pesticidas, antibióticos e toxinas que se acumulam na gordura. É um ataque triplo. Eliminar os laticínios por 30 dias pode reduzir drasticamente a pressão na bexiga. O segundo inimigo é o açúcar e as farinhas refinadas. Para o corpo, pão branco é açúcar. Isso eleva a insulina, ativa a enzima 5-alfa-redutase e inflama a próstata. E ainda faz você urinar à noite, porque a insulina faz os rins reterem líquido durante o dia e soltarem tudo enquanto você dorme. O terceiro inimigo são os óleos industriais de sementes, soja, milho, canola, girassol. São óleos oxidados, inflamatórios e ricos em ômega 6, que geram inflamação crônica. Elimine esses 3 e seu corpo fará o que sabe fazer: curar. Agora começa a reconstrução. Use azeite de oliva extra virgem, óleo de cocô, manteiga de verdade, abacate. Consuma sementes de abóbora, ricas em zinco, tomate cozido com azeite, licopeno, e chás como chá verde e raiz de urtiga. Em poucas semanas, você vai dormir melhor. Em um mês, vai urinar com força. Em 90 dias, sua próstata agradecerá. Você não é vítima da idade. Não é refém dos genes. Você é o capitão do seu barco. Eu sou o Dr. Miguel Castilho. Obrigado por confiar em mim. Comece hoje. Sua saúde te espera.